Sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande aula dessa nossa maratona do emagrecimento. E hoje, deixa eu ajeitar aqui. E hoje eu vou trazer esse tema aqui, né? 4 coisas que atrapalham o seu emagrecimento. E são 4 coisas de verdade que você provavelmente não está se atentando, que você provavelmente se negligencia muito uma dessas coisas, ou as 4 coisas, e que está comprometendo de fato o seu emagrecimento, está comprometendo a sua perda de peso, está comprometendo você de avançar. E hoje é isso que eu vou falar, vou trazer esses 4 pontos para alinhar, para você começar a dar atenção, né? Se caso você não esteja fazendo, se caso você de fato esteja negligenciando, você comece a melhorar e você vai ver que o seu processo ele vai começar a se tornar muito mais eficiente, o seu peso vai começar a baixar. Para você que está assistindo essa gravação e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lucas Rajão, sou especialista em emagrecimento, sou nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo pessoas a emagrecerem até 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta, né? Eu sou criador do método Tríade do Emagrecimento, que é o meu método de emagrecimento online, e eu ajudo essas pessoas através desse método com todo passo a passo. A produção tá dizendo aqui que eu não tô bem, não dá para andar para frente. Dá uma alinhada aí, né? E vamos lá, o pessoal tá entrando? O pessoal tá entrando. Uhum. Tá ótimo, pode deixar assim. Deixa eu ver aqui como que vai ficar. Vamos lá, só que é ao vivo. Tem que chegar pro lado. Vamos lá. Tá bom, acho que tá bom. Ah, tá bom. Tá bom, Você vamos só lá. não pode mais Vamos pra lá. lá. Então é isso, né? O pessoal que tá entrando aí, o ao vivo é assim, a gente vai ajeitando, vai arrumando do jeito que dá. Eu tentei melhorar aqui, eu tô sem uma luz, meu ring light parou de funcionar. Então eu tô tentando, né, eu tô tentando arrumar uma forma, tentei trazer uma outra lâmpada aqui, mas ia ficar horrível. Então eu aproximei aqui pra gente, enfim, poder ter mais qualidade. Já que nada funcionou agora, a única forma foi, né, trazer a câmera mais para perto, então eu estou meio apertado, tá me vendo um pouco cortado, mas eu acho que o que vale é o conteúdo, né? Então não vou deixar de trazer conteúdo para você porque eu estou cortado ou então porque eu não estou com uma iluminação boa, né? Mas vamos lá. A primeira coisa, né, já vamos entrar nesse tema aqui com o pé na porta, porque eu sei que você quer conteúdo, então não vou ficar embromando, nem vou ficar enrolando aqui. Mas vamos lá. A primeira coisa, que inclusive eu falei durante essa semana, então se você assistiu todas as lives dessa semana, inclusive sobre rótulos de alimento, você já vai pegar essa sacada. A primeira coisa que compromete, né, que atrapalha o emagrecimento é o quê? É não saber ler os rótulos, né? Não saber ler os rótulos atrapalha o seu emagrecimento e atrapalha de verdade. Inclusive na live que eu falei sobre rótulos, que eu falei sobre alimentos industrializados, eu citei o exemplo da minha aluna que estava tomando iogurte, né? E ela sempre tomava aquele iogurte porque ela acreditava que aquele iogurte era saudável, ela acreditava que aquele iogurte não tinha problema nenhum. Só que dentro naquela composição tinha muito mais açúcar do que iogurte propriamente dito, né? Do que o ingrediente que compõe o iogurte. Então, quando a gente vinha a porção, né, eram, se eu não me engano, 25 a 30 gramas de açúcar a cada 200 ml, ou seja, ela consumia às vezes um copo, às vezes 2 copos, né? E quando ela consumia 2 copos, eram quase 50 gramas, ou seja, ela consumia 200 não, 200 calorias só do iogurte, né? E parece ser pouco, mas quando a gente está numa dieta de emagrecimento, né? Toda a caloria, ela, enfim, ela pode ser prejudicial. Por quê? Porque eu tenho que entrar num déficit calórico. Eu tenho que consumir menos. Então qualquer coisa que agregue, né? Qualquer coisa que some, pode me prejudicar. Então, ela estava consumindo, por quê? Porque ela não sabia ler rótulo, né? Ela não tinha um conhecimento sobre isso. E por que não tem? Porque as pessoas não falam, né? É muito mais fácil falar que pão faz mal
né, do que falar que para tirar o leite, que o leite faz mal, do que eu trazer um conhecimento e falar, ó, esse é o conhecimento e você, enfim, toma a sua melhor atitude. Então, não saber ler o rótulo, né? Ou seja, eu saber o que é um alimento diet, eu saber o que é um alimento light, né? Um outro ponto também que as pessoas elas se enganam muito é alimento light, eles acreditam que o light, né, tá bom, é saudável, né? Tá tudo certo. E a verdade é que o light, ele é apenas redução de algum ingrediente, né? Ou a gordura, ou o sódio, ou às vezes o carboidrato. Então é importante saber o que você está ingerindo, a quantidade, né, de caloria que você está ingerindo, a quantidade de açúcar que tem aqui naquele alimento, a quantidade de gordura que tem naquele alimento. Porque se eu pego um alimento industrializado, a gente sabe que o alimento industrializado ele é muito denso, né, caloricamente falando, ele tem um alto teor de caloria com uma baixa porção. Inclusive eu fiz até um post essa semana comparando biscoito, creme crack, né, com quase meio quilo de morango. Ou seja, eu tinha ali 6 biscoitos creme crack, né, que dá basicamente 30 gramas, com a mesma quantidade calórica que 400 gramas de morango, ou seja, quase meio quilo de morango, né? Então, assim, comer 6 biscoitos creme crack, né, é muito rápido, né? Eu comer 12 biscoitos é muito fácil, né? Eu comer metade de um pacote, já vi pessoas aqui, inclusive foi durante a semana passada, no atendimento com o Nutri, teve uma seguidora que entrou e falou, Lucas, quando eu como biscoito, eu acabo comendo meio pacote. Então, quer dizer, ela come pelo menos ali 12 biscoitos, ou seja, ela está comendo bastante caloria, né? Enquanto ela poderia estar comendo, né, sei lá, meio quilo de morango, como eu coloquei no exemplo. Então, isso prejudica muito. Você está lá achando que está abafando, achando que não tem problema nenhum, né? E aí você, quando vê, está com uma quantidade muito grande de caloria. Então, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto, deixa eu ver minha colinha aqui, senão eu esqueço. O segundo ponto é o quê? Esse aqui é interessante. Ó, usar shakes emagrecedores no lugar da refeição. Ou seja, eu acreditar que eu tomar um shake, né, os shakes emagrecedores, né, que prometem você perder não sei quantos quilos, que prometem várias coisas boas, né, eu trocar esse shake por uma refeição, caramba, é algo que não bate, né, algo que não bate. Primeiro, né, geralmente as pessoas falam para mim assim, Lucas, mas um shake emagrecedor, né, o Herbalife, por exemplo, ele, né, me emagreceu, né, o shake Herbalife ele tem todos os nutrientes, ele tem tudo que a gente precisa, ele completa a refeição. E a questão é que isso é uma mentira. A verdade é que ele pode ter os nutrientes lá, né? Você pega a tabela nutricional do shake Herbalife e você vê, de fato, né, tem vários nutrientes, né? A tabela nutricional é maravilhosa. A questão é, você olhar a tabela nutricional é muito diferente do efeito que aquilo ali vai causar no seu corpo, da qualidade que tem de nutrientes. E eu lembro muito bem que durante a minha fase de faculdade, né, a gente recebeu uma promotora de uma farmácia de manipulação muito legal, né, uma farmácia muito séria com seus produtos, e me chamou muita atenção o fato dela ter relatado uma seguinte questão. Ela falou, olha, a maioria dos suplementos, dos multivitamínicos, né, ou qualquer outro suplemento que traga nutrientes na sua composição, por exemplo, o Whey Protein. Se você tem um Whey Protein em casa e você pega a tabela nutricional dele, vai ter todos os nutrientes ali contidos. Vai ter todos os nutrientes, né? E suplementos que têm, enfim, nutrientes, né, vitaminas e minerais, vai ter todos ali basicamente. Só que existe essa diferença entre ter e a qualidade daquele nutriente. E ela falou, né? Ela falou, olha, a maioria dos produtos que tem esses nutrientes na composição são nutrientes de péssima qualidade, né? Nutrientes que eles entram no seu organismo, eles são
tão ruins de qualidade que eles não conseguem chegar até o seu intestino. Porque existe uma competitividade, né? Existe a questão de ele passar pelo ambiente mais ácido, que é o estômago, então ele é destruído, né? E aí ele, enfim, passa por vários processos ali até chegar ao seu intestino, ele compete com outros nutrientes, ele compete com o alimento, quer dizer, chega no intestino, basicamente não tem nada de nutriente do que aquilo que você está tomando. Então tomar um shake Herbalife, né, não te garante nada. Inclusive o que eu mais já vi são relatos de pessoas que ficaram anêmicas tomando shake Herbalife. As pessoas conseguiram emagrecer, né, e depois daquilo ali tiveram um quadro, enfim, de retroalimentação, né, não conseguiam manter, começavam a comer tudo de novo, ou quando estava magra ali, perdeu aquele peso, estava anêmica, né, com falta de nutriente. Então, assim, acreditar que um shake ele pode substituir uma refeição e substituir a refeição vai me ajudar a emagrecer é algo muito errado. Porque, primeiro, ele não vai nutrir você. A verdade é essa, ele não vai nutrir você. Ele não vai nutrir, né? Por quê? Porque os nutrientes que tem ali não são de qualidade. E não tem nem como eu comparar qualquer tipo de produto industrializado, né? Produtos de suplementação, enfim, que são criados pela indústria, eu dizer que ele substitui uma refeição. Caramba, não tem como substituir um alimento in natura. O alimento que você come, a verdura, os legumes, a fruta, é riquíssimo, né? Aquilo ali tá praticamente vivo. E o seu corpo ele consegue assimilar aquilo ali com muito mais eficiência do que um produto industrializado, né? Do que uma vitamina de um mineral industrializado. Então não existe essa comparação. É claro que existe a gente suplementar, a gente, enfim, fornecer quando a gente não consegue, né, através de alimentação, a gente consegue suplementar. Aí é uma outra coisa. Mas nesse caso do shake, é a pior coisa que você pode fazer, de verdade, pelo menos no longo prazo, né? E aqui eu falo de longo prazo. Se a gente está falando, se você está buscando um resultado muito rápido, ou seja, um resultado de uma semana, um resultado de um mês, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui porque eu não falo de resultado rápido. Eu falo de resultados de longo prazo, eu falo de resultados sólidos, eu falo de resultados definitivos, eu falo de transformação. Eu falo de uma vida transformada. E não uma vida enganada. E não uma pessoa enganada. E não uma pessoa, sabe, que vai pagar o preço por que está fazendo. Porque muitas vezes as pessoas pagam o preço. E eu já vi, muitas pessoas. Muitas mesmo. Claro, existem aquelas que, né, de fato transformam, assim como fazem uma cirurgia bariátrica e conseguem transformar a vida, né, assim como faz qualquer tipo de alimentação e consegue mudar a vida. Mas uma grande parcela da população que faz esses procedimentos, que toma essas atitudes de shake emagrecedor, né, enfim, coisas que são resultados imediatos, elas tendem a chegar num ponto e reconquistar tudo de novo. Porque elas não entenderam o conceito, né? Elas não entenderam o fundamento, elas não entenderam o princípio, elas não me conheceram. A verdade é essa, né? Elas não estão aqui igual você, né? Tendo esse conteúdo incrível, trazendo clareza para entender que isso não funciona, que isso é uma enganação, na verdade, né? Pelo menos para mim, passa como uma enganação. Então vamos lá. Então a segunda questão é essa, né? Você tomar o shake. Talvez você até se pergunte assim, mas Lucas, eu já tomei e eu emagreci. Por quê? Por que as pessoas emagrecem, né? Veio aqui na minha cabeça e isso é uma pergunta bem comum. Por que as pessoas emagrecem? Preste atenção. Imagina aqui, vamos botar aqui uma outra folha. Imagina aqui, né, uma pessoa que está lá na sua janta, né? É muito comum na janta esses shakes emagrecedores. Então vamos lá. A pessoa na janta, ela consome todos os dias, ou na maioria das vezes, né, quase todos os dias, em torno de, sei lá, 1.000 calorias. Né? 1.000 calorias ela consome na janta. É aquela pessoa que chega em casa, aí bate aquele prato de arroz, feijão, um pouquinho de farofa, né, carne, ou às vezes come aquele estrogonofe de noite, ou come uma pizza. Enfim, é aquela pessoa que não liga de fato para a alimentação dela. Come o que tem, né? Geralmente na janta tende a comer uma comida
às vezes mais saudável, às vezes come, né, o que tem, aquela carne assada com linguiça, né, enfim. E aí essa pessoa a gente pega aqui que ela consome 1000 calorias todos os dias, né? E aí se a gente pega numa semana, essa pessoa só na janta, então se eu botar aqui, ó, vezes 7, essa pessoa vai consumir 7.000 calorias no final da semana, né? 7.000 calorias no final de semana só com essa janta de 1000 calorias. Tá tudo bem. Aí ela chega aqui e fala assim, ó, agora, a partir de agora, eu vou começar um processo de emagrecimento. Eu vi que existe um shake maravilhoso, um shake que você troca pela janta, isso aqui me emagrece e vai ser ótimo. Aí a pessoa vai lá e troca aqui a janta, né, pelo shake, certo? E aí, se você for pegar as calorias desse shake, eu não sei de cabeça quanto é, mas é pouco, né? Vamos botar aqui, vamos fazer um cálculo aqui de repente para mais, mas vamos botar que a dose talvez nem seja tudo isso, né? Ou pode ser, não sei, mas enfim, a dose, você toma o seu shake lá, toma o scoop, 300 calorias, né? 300 calorias, caramba, interessante, 300 calorias vezes 7, eu vou ter aqui, ó, 2.100, né? Tira esse zero aqui, mas eu vou ter 2.100 calorias. 2.100 calorias. Ou seja, olha a diferença. Produção, bota aí pra mim 7.000, vai dar 4.900. Mais rápido que você, hein, produção? Você só botou, só me falou 7.000. 4.900 calorias de diferença. Ou seja, a cada semana... Então faz aí, produção, vezes 4. 4.900 vezes 4. Ou seja, a cada semana ele começa a ter essa redução calórica. 4.900 vezes 4? Vezes 4. Né? 19.600. 19.600. Então aqui, ó, vezes 4, que é 4 semanas, né? Que é um mês, vai ter quanto? 19.600. 19.600. Isso aí por mês, só trocando a janta pelo shake, ele tá tendo aí um déficit de 20.000 calorias praticamente, né? Só trocando o shake. E aí, caramba, é lindo, né? Caraca, caramba, eu vou conseguir ter quase 20.000 calorias a menos na minha alimentação só com o shake. Eu não vou precisar me preocupar com mais nada. Poxa, Lucas, como isso é ruim? Como você está falando para mim que eu ficar nesse déficit todo aqui, porque o emagrecimento é déficit calórico, né, que você falou. Poxa, é a solução. Não estou entendendo agora, você me pegou. E ó, é muito lindo na prática, na teoria, né? Esses números aqui é maravilhoso. Mas se você já vivenciou na prática isso aqui, você sabe o quanto isso te gera de fome, te gera de vontade de comer, né? E se você nunca vivenciou... Anemia profunda, né? Anemia profunda, como eu citei aqui, porque você está deixando de ter nutrientes no seu organismo, você está deixando de fornecer, pelo menos na sua janta. Então assim, se você nunca vivenciou isso, na prática é uma outra história. E é por isso que eu falo que o emagrecimento, ele não é só baseado em caloria, não é uma matemática exata como muitas pessoas pensam, né? É claro, tem a parte matemática, déficit calórico, é o princípio inicial do emagrecimento. Inclusive, eu falo muito sobre caloria para você ter uma ideia, porque as pessoas que estão iniciando, elas não têm uma ideia do que é o emagrecimento, o contexto alimentar, né? E eu trago muito essa comparação calórica para as pessoas terem uma ideia, porque às vezes o pouquinho que ela acha que é pouquinho, caramba, comparado a uma fruta, né, como eu falei do biscoito, é muita coisa, né? O que é 100 calorias de um alimento, 100 calorias de outro? Isso começa a trazer uma percepção. Mas não quer dizer que o emagrecimento seja baseado só nisso. O emagrecimento é baseado no efeito que aquele alimento vai causar no seu organismo. Por exemplo, o açúcar, ele tem um efeito, né, X no seu organismo. A gordura trans, a gordura saturada dos alimentos industrializados, que são em excesso, causam outro impacto. Então é a questão também do impacto que aquilo ali causa, que aquele
açúcar, a gordura causa no seu organismo. Isso também influencia bastante no processo de emagrecimento, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que o ponto é, quando você reduz drasticamente, isso aqui é uma redução drástica. Para você ter uma ideia, quando eu falo com os meus alunos lá no meu método, eu falo o seguinte, ó, vocês têm que estar em torno de 200 a 500 calorias dia. O máximo. Isso aqui é um máximo. Máximo. Não pode passar disso. Não pode. E eu pelo menos nunca sugiro que chegue a 500 no primeiro momento. Conclusão, tem gente que já baixa 5.000 calorias. Né? 5.000 calorias. Olha a diferença. 500 calorias, 5.000 calorias. É muita coisa. Então isso traz um impacto. Não tem jeito, isso vai te trazer um impacto. Por que então tem que ser menos, Lucas? Porque quando você vai tirando aos poucos, a probabilidade de você sentir o impacto é muito menor. E o impacto vai ser menor. O impacto vai ser menor. Por quê? Porque o corpo está se adaptando àquelas retiradas. É algo muito minucioso. E é por isso que essas pessoas que usam shake, elas aguentam por um determinado momento só. Assim como dietas extremamente restritivas, você talvez já tenha feito dieta restritiva, você vai confirmar o que eu estou falando. Inclusive até comenta aí embaixo, se não é isso que acontece. Você começa uma dieta restritiva, no primeiro momento você está bem. Depois, nossa senhora, você começa a sofrer demais. Você passa fome, você começa a ficar mal-humorado, você fica mal-humorada, você fica com vontade de comer. Fala pra mim se não é isso que acontece. Por quê? Porque você, de uma hora para outra, começou a ter uma queda calórica muito alta. E isso é um impacto para o seu corpo. Porque ele estava acostumado a consumir 7.000 calorias por semana, né? 1.000 calorias por dia. 1.000 calorias por dia é bastante nutriente, é bastante carboidrato, proteína, enfim, é um volume alimentar considerável. Né? Traz saciedade, traz uma carga de nutriente. Então eu passo a comer 300, eu passo a ingerir 300 por dia, é muito pouco. E aí eu sempre gosto de falar num período maior, num período de 7 dias, de 30 dias. Por quê? Isso todos os dias vai se somando. A gente pega o consumo calórico no final da semana, né? A gente soma todos os dias, vai ter um consumo maior, ou vai ter uma queda de caloria maior. Então isso tem um impacto. Então você trazer isso aqui, você vai conseguir chegar até um determinado momento, um determinado período. Depois dali você não consegue mais. Né? E aí você pode fazer de tudo. Você pode fazer de tudo que você vai estagnar. Você vai parar, você vai... Enfim, e aí você não vai sair do lugar. E por vários motivos, tá? Se você já não ter saído, furado, desistido, ou então parado o processo, porque você, enfim, não aguentou. Certo? Vamos lá. Produção, o pessoal está comentando alguma coisa? Estão comentando verdade, bem isso. Verdade. Pede pra eles fazerem pergunta. Faz pergunta aí, ó. A produção está me cobrando. Pede para a audiência fazer pergunta. Então, se você tiver pergunta, pode fazer aí. A produção hoje a produção está aqui comigo de olho. Então, se você fizer uma pergunta, ela não vai deixar passar. Inclusive, ela está me cobrando aqui. Vamos lá. A terceira. Essa terceira aqui eu falo sempre. Você que já está me acompanhando aí, enfim, mais de um dia, 2 dias, 3 dias, você já vai sacar que eu falo muito sobre isso. O outro ponto, né, que as pessoas, que é o que atrapalha, é o que, ó, criar metas pouco realistas. O que é isso? Criar metas pouco realistas. Eu não tenho ideia, né? Eu não alinhar minhas expectativas com aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu chegar aqui, né, e falar assim, bom, eu quero emagrecer, isso aconteceu comigo, inclusive, eu quero ter uma barriga de tanquinho, aquela barriga toda, né, sem gordura, cheia de quadrado, que a gente vê nas revistas, em um mês. Né? Comecei a treinar faz um mês. Daqui a um mês eu já quero estar com o corpo de um cara que está fazendo isso há 20 anos. Então, assim,
eu tô criando uma meta que, caramba, é nada realista, né? Eu tô viajando, eu tô, enfim, criando uma expectativa em cima de algo que não existe, não tem como, vai contra a regra, né? É igual eu exigir que, sei lá, uma criança de 10 anos já saiba dirigir, quer dizer, é uma coisa fora de realidade, né? E isso é muito comum dentro do emagrecimento, as pessoas criam metas que não faz sentido para elas. A pessoa não sabe nem se alimentar direito, ela já quer começar a restringir, ela já quer começar a tomar bomba, ela já quer começar a treinar 2 vezes ao dia, ela já quer fazer exercício, exercício aeróbico todos os dias, ela já quer correr, enfim. São metas pouco realistas. Por quê? Porque não faz sentido para a realidade daquela pessoa. E quando você não tem essas metas alinhadas, quando você fica viajando muito, quando você cria uma expectativa muito grande em cima de alguma coisa, que você vai perder 10 quilos fazendo aquela alimentação, que você viu alguém dizendo que perdeu 10 quilos. Aí você cria aquela meta, né, que você não tem nem ideia de nada, e você fala assim, não, eu vou perder 10 quilos fazendo jejum intermitente, ou dieta cetogênica, sendo que nunca fez nada na vida. E aí ela cria uma expectativa em cima disso, se não acontecer, tchau. Desanima, né, larga tudo. É aquelas pessoas que simplesmente falam, quero emagrecer, começa a rezar, tomara que dê tudo certo e eu vou nessa, né? É tipo isso, né? Pede a Deus que dê muita luz para ela, que aquilo ali seja de fato, né, o caminho dela, e ela não se preocupa com nada e ela vai. Só que ela vem de novo, porque ela não entendeu que não é isso. Ela criou uma expectativa que está totalmente desalinhada, ela criou uma meta que não faz sentido para o que ela está vivendo hoje. Então, não ter uma meta real, ou seja, você não criar metas, como eu sempre falo, crie pequenas metas, né? Dá um passo de cada vez para você chegar lá na frente no seu objetivo real, né? Qual é o seu objetivo real? Você daqui a um ano tá como que você se vê em 2022? Como que você se vê em 2022? Eu fiz essa pergunta lá atrás, em janeiro, quando eu abri a minha primeira turma, a minha segunda turma, desculpa, do meu método, da tríade, e eu falei, olha, caramba, como que você está idealizando o seu ano? Né? Não adianta você chegar hoje, ano novo, agora eu vou começar com o pé direito, esse ano vai ser diferente, né? Eu vou botar aqui uma calcinha, amarela para me dar dinheiro, eu vou colocar uma camisa branca para me dar paz, eu vou botar uma cueca aqui, né, para atrair pessoas, porque esse ano vai ser... Não adianta você fazer essas coisas se você não agir, entende? Não adianta você ficar idealizando coisas se você, caramba, não tem nenhuma meta. Qual é o seu objetivo de um ano? Fala pra mim. O objetivo de um ano é qual? Como que você se vê no final do ano? Daqui a um ano, como que você se vê? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Como que eu me vejo daqui a um ano? Né? Vamos botar uma meta mais palpável? Como que eu vejo aqui no final do ano? Né? Beleza, caramba, eu me vejo assim. Legal, então vamos criar várias metas ao longo desse ano, né? Para eu atingi-las, para que eu chegue lá. Não adianta eu criar uma meta no final do ano trilhardário. Não adianta, faz sentido, estou sendo realista comigo, né? Calma. Comecei emagrecimento agora, final do ano eu vou estar super sarado. Não, vai com calma. Né? Até o final do ano, se você conseguir fazer tudo certo, você vai estar muito melhor do que você é hoje, com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas talvez você não esteja super sarado como você acha que você vai estar. Né? E aí daqui a um ano, aí quando fecha o ano, você tá lá, né, depressivo porque você não conseguiu, ou então você não chega nem lá, porque durante o processo você vai ver que não é tão simples, não é tão fácil como você acha, ou não é tão fácil como você achou que seria. Então isso aqui é um ponto que, ó, eu já vi muita gente, mas muita mesmo. Isso aqui, muita gente parando o processo, desistindo do processo, jogando tudo pro alto, porque não tinham metas. E eu já fui uma pessoa, e ainda sou, né? Eu até ano passado, né, final do ano passado, com outras coisas, né, no processo né, nessa área do fitness, do emagrecimento, mas em outra área da minha vida, eu criei uma expectativa muito grande em cima de algo que eu não estava tendo um alinhamento das circunstâncias, do que exige,
né? Eu delirei, eu falei, não, agora vai ser dessa forma. E aí eu tomei na cara, né? Bati com a cara na porta. Isso me trouxe uma leve depressão, de verdade, uma leve depressão. Isso me trouxe um desânimo, né? Pensei em desistir. Caramba, eu fiquei, de fato, assim, muito mal. Muito mal. Lá atrás, quando eu estava começando no meio do fisiculturismo, né? No meio das competições, também estava alinhado a uma expectativa totalmente diferente. E aí, no dia do meu campeonato, né? Eu achei que eu ia, enfim, me dar bem, caí. Só que eu não entendia que aquilo também fazia parte do jogo, né? Às vezes você não acontece aquilo que você está esperando, mas quando você olha a situação do jeito que ela deve ser olhada, ou seja, quem eu sou hoje, essa é a grande sacada, né? Não é eu me comparar com o meu adversário, não é eu me comparar com aquele cara que já está ali há muito tempo, que é um cara que eu me motivo, mas de uma certa forma eu também, caramba, me exijo a estar daquele jeito. Isso é uma comparação. Se eu estou me exigindo ficar daquele jeito, eu estou me comparando a ele automaticamente. Porque eu me olho e falo, caramba, eu não estou do jeito que aquela pessoa tá. Eu quero aquele corpo. Não é eu quero aquele corpo. Você quer o seu corpo. Não se ilude falando, eu quero um corpo dessa mulher. Eu vejo às vezes, né, tem umas alunas, umas clientes que falam, Lucas, eu quero esse corpo aqui. Caramba, não é esse corpo. Você tem o seu corpo, você tem a sua individualidade, você tem o seu formato, você tem a sua genética. Você pode usar aquilo ali como um espelho de motivação, né? De motivação, de chegar no seu melhor. Então, assim, a sacada é quem você foi, quem você era há um ano atrás, né? Quem você era há um mês atrás, quem você era 3 meses atrás, quem você era no início do ano. Então você olha para você, né, lá atrás e se vê agora. Hoje eu falei com a Iraci e ela falou, Lucas, eu, né, há um ano atrás eu estava com 17 quilos, carregando 17 quilos a mais. Né? Eu era uma pessoa que, enfim, tinha uma alimentação péssima, fazia tudo errado. E hoje eu estou 17 quilos mais magra. Eu estou me alimentando desse jeito, eu estou fazendo isso, eu estou parando de tomar remédio. Enfrentei uma fase extremamente difícil, né, da minha mãe, enfim. E estou aqui, caramba, né? Vamos comemorar. Nossa Senhora, cara, você mudou a sua vida. Você mudou a sua vida. Então, isso também nos traz uma certa estabilidade. Uma estabilidade emocional. É o que você precisa. O processo exige muito da sua mente. Exige que você esteja bem emocionalmente. Porque se você exige que você não está lá onde você quer, né? No caso da Iraci, ela já perdeu 17 quilos. Imagina, ela fala assim, caramba, eu não estou satisfeita com isso. Eu quero mais 10 quilos. E ela fica colocando um peso que quer mais 10 quilos. E aqueles 10 quilos não vêm. Nossa Senhora. E ela não está comemorando que ela já perdeu 17. Que ela já está com uma vida diferente. Que ela já está, enfim, com uma saúde diferente. Com os exames melhores. Então, comemorar esse pequeno passo à frente, né? Talvez você aí, há um mês atrás, ou até então, há 2 dias atrás, hoje eu recebi a Nath, né, comentou, caramba, Lucas, essa semana eu consegui perder 2 quilos. E eu acredito que ela conseguiu porque depois que ela começou a me seguir, ela, enfim, estava muito entretida, pegou os conteúdos e provavelmente começou a colocar em prática. Então, assim, numa semana perdi 2 quilos. Comemora. Que legal, eu consegui. Então, isso faz parte. Quando você não entende isso, você fica criando metas totalmente fora de realidade, você não valoriza os seus pequenos passos, as suas pequenas vitórias, você está sempre ingrata, você está sempre se exigindo, você está sempre se martirizando, porque você não está conseguindo chegar onde você quer ainda. E isso tira muita gente do jogo. E a última é esse aqui também. Esse aqui é muito comum. Ó, comer alimentos saudáveis. Teve pergunta aí, produção? Teve bastante comentário, tem pergunta sim. Em excesso. Vamos lá, vou responder aqui as perguntas
antes de eu entrar nesse ponto aí. Fala aí, produção, pra mim. O que falaram aí de mandaram de pergunta? Pode comentar, vai interagindo aí, produção, também comigo. A Cida perguntou. A Cida perguntou. Se pode comer batata doce com arroz junto. Batata doce com arroz, Cida, você tá querendo misturar os carboidratos, né, Cida? Tá certo. Pode comer, não tem problema essa mistura de carboidrato, tá? Assim como você comer um arroz e um feijão, assim como você comer um macarrão e um feijão, né? Tem gente que gosta de comer, sei lá, macarrão e arroz. Qual é a questão, né? Assim como comer uma batata e um arroz. A questão é, geralmente isso é um pouco cultural em determinadas regiões do Brasil, né? Tem pessoas que gostam de comer, por exemplo, um arroz, a batata, ela em muitos lugares as pessoas olham ela como legumes, né? Ela é uma leguminosa, ela é de fato um legumes, né? Um tubérculo, né? Uma raiz. E aí aquilo muitas das vezes entra com legumes, porque, por exemplo, a cenoura, né? Ela é uma raiz também, né? A beterraba é uma raiz. E geralmente esses alimentos, eles são considerados como legumes. Então, quer dizer, se a batata também né, ela entra nessa onda do legumes. Então é muito comum das pessoas comerem um arroz, né, um frango, uma carne, bota o legumes, a batata junto com legumes. Então, assim, nesse caso, né, e como outros casos, eu sempre falo o seguinte: você tem que igualar os carboidratos, né? Se você quer dividir, ou você iguala ou você proporciona, né, na quantidade total. Então, por exemplo, eu como, vamos supor, 200 gramas de arroz, né, 200 gramas de arroz. E é por isso que eu falo sobre a balança, sobre as quantidades. Porque se você não sabe a quantidade que você come, como que você vai igualar isso? Por pedaço, quantos pedaços de batata doce, né? Qual o tamanho desse pedaço? Com 2 colheres de arroz, como que eu igualo? Então fica muito aberto e você não consegue quantificar isso. E é importante a gente quantificar. Lembra que eu falo para vocês sobre calorias, né? Que o princípio inicial é a caloria. Quanto que você está comendo de caloria? Então, assim, se eu como 200 de arroz, eu quero misturar, eu quero combinar outros tipos de carboidrato, e eu não posso passar de 200 gramas, o que eu faço? Eu igualo, né? Então eu vou comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Quero comer batata? Vou comer 100 gramas de batata, 100 gramas de arroz. Ou eu posso botar 150 gramas de arroz, 50 gramas de batata, mas sempre nessa proporção, que no final das contas dê 200 gramas de carboidrato. Então não tem problema, desde que essa junção ela se mantenha numa quantidade que você geralmente ingere. E talvez você possa me falar: Lucas, mas eu não contabilizo os meus alimentos, quer dizer, eu não peso os meus alimentos. E eu vou falar para você: bom, se você não pesa, você está correndo o risco de estar comendo demais. Ou você está com o risco de estar comendo de menos. E em ambas as situações, tanto comer de menos quanto comer de mais, é um problema. Pode parecer que comer de menos não seja um problema, mas é um problema. Muito sério. Porque isso para o seu metabolismo, isso para o seu emagrecimento. Lembra que eu falei do shake? Né? Que quando eu substituo um shake, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de trazer nutrientes. Eu estou reduzindo drasticamente as minhas calorias. Meu corpo precisa de caloria, meu corpo precisa de energia para trabalhar. Então comer de menos também traz esse efeito, né? E tem muita gente que come muito pouco. Acha que come bem, acha que está tranquilo, mas come muito pouco. Inclusive a Iraci, hoje a gente conversou sobre isso. Eu identifiquei, analisei o que ela come, ela não contabiliza e ela está tendo, né, uma baixa na glicose. E aí ela estava com dúvida se ela podia comer açúcar para aumentar essa glicose, né? E aí você não precisa comer açúcar, basta você começar a direcionar, né, esse carboidrato que você queria botar do açúcar com um alimento rico em carboidrato. Mas para isso você precisa pesar os alimentos. Então, se você quer uma coisa mais minuciosa, mais direta, né, um resultado mais específico, você vai ter que fazer coisas mais específicas, mais detalhadas, e pesar os alimentos é isso. Inclusive eu fiz até um post sobre preciso pesar os alimentos, e lá eu explico bem alinhadamente, né? Boto lá um exemplo de uma colher para uma outra colher de pasta de amendoim,
Então quer dizer, uma grande diferença em termos de caloria para uma colher e outra, e visualmente parece que não tem nada de diferente. Mas em termos calóricos, né, por conta da densidade do amendoim, que é um pouco mais calórico, faz diferença, tá? Então é importante você entender isso. Mais perguntas aí, produção? O Ricardo Santiago falou, eu quero, Lucas, barriga de tanquinho. Barriga de tanquinho, né, Ricardo? Eu também quero. E deixa eu te falar uma coisa. Barriga de tanquinho é uma coisa que você tem que seguir uma direção. E aqui eu te digo isso porque eu também queria uma barriga de tanquinho quando eu tinha lá meus 16 anos, né? Quando eu comecei nesse mundo de musculação, de fazer uma dieta, e eu passei 8 anos buscando essa barriga de tanquinho. Olha isso, pega essa. Eu fiquei 8 anos em busca dessa barriga de tanquinho. E eu digo a você, eu demorei isso tudo porque eu não tinha um método, eu não tinha um cara que estava alinhado comigo, eu tive alguns acompanhamentos, mas não eram pessoas que, por exemplo, estão fazendo isso que eu faço hoje. Né? Não eram pessoas que me ajudavam, que estavam comigo ali me orientando, que me davam uma direção e me explicavam. Muitas das vezes eu fazia o que me mandavam, mas eu não entendia o que estava acontecendo. E por várias vezes eu me questionava, e por várias vezes eu errava. Né? A mesma coisa de você chegar lá, você está aprendendo algo, ó, é desse jeito. E aí você fala, por que é desse jeito? Eu quero entender. E a pessoa fala, é desse jeito. E você vai seguir daquele jeito. Só que aquilo ali vai te trazer dúvidas. Né? E principalmente no caminho do emagrecimento, você vai ter dúvidas. Eu vou trazer um conteúdo para você, você vai ter dúvidas durante o processo. Você vai estar no campo de batalha. Né? E o campo de batalha, ele é diferente da teoria. A teoria é tudo muito lindo. É tudo muito lindo. Falar aqui para você que um shake, ele vai te reduzir, né, um valor de 20 mil calorias no mês, caramba, é maravilhoso. É o que eu quero. Só que no campo de batalha é totalmente diferente, né? O jogo é outro, a realidade é outra, as sensações e o sentimento, aquilo que você vive é outra coisa. Porque você começa a lidar com aquele cenário dentro do seu cenário. Ou seja, é uma mudança que você faz na sua alimentação que vai mudar toda a sua realidade. Você vai ficar mais mal-humorado, ou seja, se eu estou mais mal-humorado, como que eu lido com o meu trabalho? Como que eu lido com as situações rotineiras do meu dia a dia? É diferente, então você começa a ter essa peculiaridade de saber lidar, enfim. Quando você tem alguém ao seu lado, você começa a ter mais segurança, você começa a ter mais direcionamento, né? Você sabe que para aquele caminho vai ser o melhor para você. Se você estivesse sozinho, por exemplo, você vai olhar isso aqui, caramba, eu quero perder barriga. Tô vendo aqui que desse jeito vai perder aí barriga em 30 dias, isso aqui é maravilhoso para mim, porque eu quero perder barriga. Aí você vai lá e acredita naquele shake, vamos dizer assim, né? O shake seca a barriga, aí você vai lá no shake seca a barriga acreditando que você vai perder barriga em 30 dias. Aí passa 30 dias, você gastou dinheiro, você gastou tempo, você gastou energia e sua barriga ainda tá aí. Aí você fica um pouco decepcionado. Aí você desanima. Aí você ganha barriga porque você desanimou. Olha que interessante. O fato de você desanimar faz com que você não faça o que você deve fazer. E aí você começa a comer, né? Você se permite comer coisas fora e você começa a acumular mais gordura. Olha que interessante, né? Então, assim, é importante, né? E eu falo muito, cara, você tem um acompanhamento, né? E seja de um nutricionista, e seja de um programa de emagrecimento, né? Como eu tenho um programa de emagrecimento, que é o meu método, Tríade do Emagrecimento, que eu tô alinhado com os meus alunos. Eu tô alinhado, eu ensino a eles, né, a fazer o processo. E além de ensinar, eu tô junto com eles. E eu digo a você, pelo menos nessa segunda turma, eu consegui resultados incríveis. Eu, inclusive, estou postando aí diariamente os resultados de todos os meus alunos. E, ó, é algo que funciona. Então, se você, né, tiver por algum motivo querendo de verdade dar um próximo passo, é uma oportunidade que pode ser para você. Eu vou abrir turma semana que vem. Então, é um convite aí, né? Se você quer dar, se quer mesmo perder barriga, eu garanto para você que eu posso te ajudar nisso. Certo? Mas vamos lá. Então, a quarta coisa, a última coisa, é comer alimentos saudáveis em excesso. O fato de ser saudável não quer dizer que não engorda. Né? O fato de ser saudável, legal, é saudável, tem bastante nutriente, né? Vai me fornecer
vai me fornecer muita coisa boa, mas tem caloria, né? Tem caloria. Eu pegar ali um abacate, por exemplo, que é rico em gordura, caramba, se eu como um abacate inteiro que vai pesar ali, sei lá, 500 gramas, vai ter uma quantidade calórica muito alta. E se eu faço isso frequentemente, no final do meu dia eu vou estar consumindo uma carga calórica muito alta. Eu já peguei alunas que comiam banana de forma como se fosse água, né? Ah, tô com fome, vai e come uma banana, porque banana é prático, né? Banana, maçã, pera, essas frutas é um pouco prático, você simplesmente come e pronto, né? Assim como também oleaginosas, né? Aquelas castanhas. Ah, deu uma fominha, vou ali como mais. Isso aqui foi aluna da minha esposa. Ah, tô com fome, como mais, como que ela falou? Com mais castanhas, umas passazinhas, né? Umas passazinhas, punhadinho de passa, um punhadinho de castanha, né? Porque eu vi que é saudável, e aí eu deixo de jantar e me dá uma fominha, eu como um pouquinho de passas, um pouquinho de castanha. Aí no final ela ainda falou assim, o problema é que aquilo é muito gostoso. Se eu me der mole, eu como o pote inteiro. Quer dizer, a pessoa não comeu um pouquinho, ela comeu o pote inteiro. E a verdade é que é muito fácil comer um pote inteiro, porque aquilo é gostoso. Se você tiver com fome, então vai numa leva só. Então, o fato de ser saudável não quer dizer que não te engorda, tá? Quer dizer que tem nutriente, é melhor do que um produto industrializado, mas se você não tiver a mesma cautela, se você não tiver o mesmo cuidado que você tem com todos os alimentos, principalmente os industrializados, você vai engordar. Então, esses são os 4 pontos. E me diz se você já se viu em algum desses 4. Fala aí pra mim, qual o número desses aqui você já se viu? Só botar o número que eu já vou entender, né? 1, 2, 3, 4, o 1 e o 2, o 3 e o 2. Fala pra mim aí, qual que você se viu aqui, qual que você já cometeu um erro. Enfim, fala pra mim, porque assim, é muito simples isso aqui, né? São coisas muito simples, só que o fato de ser simples, isso é tudo na nossa vida. O fato de ser simples, a gente não presta atenção, ou tende a não prestar atenção. É igual a gente está procurando uma coisa, né? O negócio está aqui na nossa frente, né? Às vezes é óculos, tá o óculos aqui na cabeça, e eu procuro óculos em todo lugar. Ou às vezes o meu celular está no meu bolso, eu fico procurando em todos os lugares. No lugar mais óbvio que vai estar, porque eu coloquei ali, eu não consigo identificar, né? A simplicidade me traz essa cegueira. Então, assim, isso aqui é muito simples, só que é negligenciado porque é simples, mas tem um impacto muito grande. E se eu for juntar todos esses daqui, e que é muito comum, né? Produção, me fala aí se o pessoal tá se reconhecendo nisso aqui. Tá, o pessoal tá botando aqui, ó, o Ricardo botou 1, a Iraci 3, ó, 3, Dani 2, a Cida 4, aí. Barbosa 1 e 3. Quer dizer, cada um tem a sua particularidade, né? Teve gente que falou que não sabia ler rótulo, teve outros que criou metas pouco realistas, ou seja, viajou na maionese, né? Isso foi um prejuízo, isso foi um problema. Então, assim, é muito comum eu achar isso aqui tudo nas pessoas, principalmente quem está começando. É muito fácil, né? Eu achar, é muito mais fácil de repente eu achar tudo isso aqui para quem está começando do que eu achar alguns pontos só. E aí se eu junto, caramba, eu não sei ler rótulo, né? Aí eu acredito nos shakes, né? Nos shakes no lugar da minha alimentação. Aí eu crio metas pouco realistas. Olha só que interessante, tudo se encaixa. E eu acredito que a alimentação saudável e a alimentação, os alimentos saudáveis, está tudo bem, eu posso comer o quanto quiser. Quer dizer, Nossa Senhora, né? E eu pego tudo isso aqui, é aquela pessoa que de fato faz, eu recebo muito. Faço de tudo, já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Caramba, quando eu recebo essa pergunta, eu sei que ela não fez. Olha que interessante, quando eu recebo a pergunta, Lucas, já fiz de tudo, eu sei que ela não fez. Eu sei que ela já fez tudo isso aqui. Ela já comeu alimento que ela não sabia que tinha açúcar, porque ela não sabia ler rótulo. Ela usou shake para emagrecer no lugar do jantar, né? Ela criou metas pouco realistas e ela achou que comer fruta à vontade era tranquilo. Então, quer dizer, ela já fez todas as coisas que atrapalham o emagrecimento, por isso que ela não emagreceu. E aí, quando eu começo a conversar com essa pessoa e identifico isso, eu falo assim, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. E tá tudo bem, né? Eu não tô julgando aqui que você, enfim, fez errado, mas você simplesmente cometeu um erro
que é muito comum e que são os erros que realmente comprometem o seu emagrecimento. Então, você entendendo isso, você já começa com essa clareza. Eu gosto muito de dizer que clareza é poder. Na verdade, não sou eu que digo, né? Isso aí foi um grande treinador de desenvolvimento pessoal, Tony Robbins. Ele fala, clareza é poder. E de fato é. Hoje você sabendo disso, você está tendo clareza. Caraca, faz sentido o que o Lucas falou. Caramba, como eu não tinha pensado nisso? Poxa, caramba, é verdade, né? Eu viajava ali quando eu criava aquelas metas loucas na minha vida. Nossa senhora, que doideira é essa? E aí é isso que me fez acontecer aquilo. Então, quer dizer, eu estou trazendo uma clareza para você, que agora você, com o fato de estar muito mais óbvio isso, você não vai cometer esse erro. Você vai ver que, caramba, né, eu tenho que ler os rótulos, então eu vou lá no mercado, caraca, eu vou ler o rótulo, né? Porque o Lucas falou, vou ler o rótulo, não vou dar esse mole. E aí você talvez vai pegar aquele alimento que você pegava, aquele iogurte, você vai olhar, cacete, aqui ó, achei já um erro, não era isso aqui o que eu estava fazendo de errado, não é isso aqui que eu tenho que comer, não é isso aqui que eu tenho que ingerir, é um outro, porque isso aqui tem açúcar, né? Você vai chegar lá e vai falar assim, shake seca a barriga nada, isso aqui é uma mentira, eu não caio mais nessas ladainhas, né? Você vai chegar lá, você vai criar uma meta, vai criar uma meta mais palpável, uma meta que você vai atingir porque você já está se autoconhecendo melhor, você já está sabendo as coisas e você sabe que os alimentos saudáveis, mesmo por ser saudáveis, você tem que ter cautela, você tem que ter cuidado e não adianta comer de forma exagerada. Foi um prazer, né, essa live aqui, caramba, foi muito legal. Eu espero que, nossa, tenha tido um pouco de clareza, né, apesar de eu estar todo enroscado aqui nisso aqui, porque essa câmera, ela tá me cortando, eu acredito que está, não sei, mas eu acho que o mais importante que foi o conteúdo, eu consegui trazer para você e eu espero muito que tenha ajudado você. Amanhã tem atendimento com o Nutri às 9 horas da manhã, então se você quiser ter esse bate-papo aí comigo, me dizer por que você não está emagrecendo, né? Ou até mesmo tirar as suas próprias dúvidas ao vivo comigo sobre tudo que você vem acompanhando do meu conteúdo, das lives, você fica à vontade, você pode estar tendo grandes resultados, que é sempre bom aí a gente bater um papo, talvez às vezes uma coisinha que você pode melhorar, eu posso te ajudar, e é sempre bom, né, a gente, enfim, eu gosto muito de conversar com outras pessoas, saber qual foi a transformação, saber as dificuldades e poder de alguma forma trazer, né, nem que seja uma palavra de reflexão, mas, enfim, eu espero você amanhã às 9 horas e tenha uma ótima sexta-feira, final de sexta-feira aí para vocês.